o desafio, aceitar sair da zona de conforto, não é fácil. Né? Aceitar ter trabalhado um dia inteiro, aí vem numa quarta-feira à noite aqui, às vezes nós chegamos cansados, tem dia que não dá vontade de vir. Né? O dirigente sente isso também, o facilitador sente isso também, por quê? Porque somos seres humanos. Aliás, a única diferença entre dirigentes e facilitadores de vocês, a única diferença é que nós chegamos primeiro. Por isso a importância de colocar a sua experiência, de ler o caderno de tema. Por quê? Porque a experiência de cada um, ela serve para o outro também. Quando eu ouço as pessoas lendo o caderno de tema, hoje o helicóptero estava me atrapalhando um pouco ali, porque eu não sou tão bom assim de audição. Mas quando eu ouço as pessoas lerem o caderno de tema, quantas vezes eu vi lá coisas que eu escrevi no meu caderno de tema, gente. Com outras palavras, talvez, mas o assunto, o mesmo. E aí você pode me perguntar, mas você resolveu essas questões? Algumas sim, algumas mais ou menos, e outras, posso dizer para vocês que nada ainda. Por quê? Porque nós estamos sempre a caminho. Sempre a caminho. Escola de aprendizes, não é importante aonde você vai chegar. É importante que você esteja caminhando. A caminhada aqui ela é muito mais importante ou tão importante quanto o objetivo que você quer alcançar. Então é vivenciar cada semana, cada ferramenta, cada experiência, cada convite para trabalho. E analisar o quê? Sempre é uma escolha nossa. De dizer sim, de dizer não, de continuar ou não continuar. Eu digo que na escola de aprendizes nós não somos obrigados a nada, mas nós temos várias obrigações. Como assim, Rogério? Isso é um jogo de palavras? Não. Por que nós não somos obrigados a nada? Porque nós podemos parar no momento que acharmos que não está nos fazendo bem. E muitas pessoas param e está tudo bem para elas também. Mas desde que a gente decida continuar nesse processo, nós temos compromissos. Né? Eu não gosto muito daquela história assim, vou ter que ir nesse trabalho voluntário, vou ter que ir na caravana, vou ter que ir não sei aonde. Não tem que ir nada, gente. Se está indo porque tem que ir, se nós estamos indo porque tem que ir, nós não estamos indo muito na direção de Jesus, não. Jesus não fez nada porque tinha que fazer, embora ele soubesse tudo o que ia acontecer com ele. Mas o que era o maior atrativo de Jesus não era as curas. Não era as curas. Era a eloquência, ou seja, as palavras de Jesus tinham a capacidade de transformar as pessoas. E por que transformavam? Porque ele era aquilo que ele falava. E não é por muito falar que nós seremos ouvidos, e sim pelas nossas atitudes, porque nós não falamos só através da comunicação verbal, que é o que eu estou fazendo aqui. Nós falamos através da comunicação não verbal também. O que é a comunicação não verbal? Nossos gestos, a nossa forma de andar, de se postar, a nossa postura, a nossa fisiologia, as nossas expressões. Quantas vezes nós nos chateamos com alguém, a pessoa fala, mas você ficou chateado? E nós falamos que não, mas a nossa cabeça só falta de fazer assim. Não é? Então a escola ela está procurando nos levar para onde? Para um processo de transparência. Transparência para quem? Para os dirigentes? Não. Para os facilitadores? Menos ainda. Por que vocês deveriam ser transparentes conosco? Tem que ser transparente consigo mesmo e não é também com o plano espiritual, gente. O plano espiritual nos conhece melhor do que nós mesmos, é lógico. Então tudo que nós fazemos aqui é por nós mesmos. Tá? O tema da nossa aula de hoje é a predestinação segundo a doutrina de Paulo de Tarso, que vocês tiveram várias aulas sobre
sobre ele. O que quer dizer a palavra predestinado, gente? Um por vez, por favor, para evitarmos tumulto do pessoal lá da equipe espiritual vem reclamar com a Cássia aí. Foi escolhido? Foi escolhido. Predestinado é aquele que foi escolhido antecipadamente. Beleza. Se nós formos agora para a visão teológica, ou seja, a visão religiosa. Que predestinado é esse que nós estamos nos referindo na aula? O que falam as religiões a respeito dos predestinados? O que falavam principalmente os judeus, que é o que motivou esse trabalho de Paulo, nesse sentido que nós vamos trabalhar nessa aula. O que falavam os judeus sobre os predestinados? Seriam pessoas enviadas para... Enviadas por quem? No caso, por Deus. Por Deus. Para poder dar continuidade ao trabalho deles, ensinamentos. Tá. Aqueles enviados antecipadamente por Deus, né? Para as grandes realizações. Tipo Moisés. Legal. Aí nós pensamos assim. Mas que Deus é esse que tem predestinados? Por que eu não sou um predestinado? Eu acredito que todos somos. E Moisés foi. A nossa companheira que falou, eu acredito que todos somos. E aí chego na questão aqui. Tendo conhecido Paulo, como vocês conheceram nas aulas anteriores aí, o que vocês acham que Paulo pensava sobre essa questão da predestinação? Existe predestinados ou não? Que é o tema da aula de hoje. Não é o que vocês pensam ainda, o que Paulo pensava sobre isso? Eu acho que ele se achava um predestinado até de César. Não, mas Paulo achava isso? Achava isso no início. Mas o que acontece? Houve uma mudança. Sim, vamos pensar no Paulo convertido. E essa conversão não foi uma conversão assim fácil, né? Porque ele sofreu. O cego ficou ruim, ficou dias, tempos. Se não fosse a ajuda de levar ele para casa, fazer ele comer, porque ele tinha. Ele sofreu, né? Sim, ele foi banido do meio dos amigos, de tudo. Da família. Até da família. Do poder, ele tinha poder, gente. Paulo tinha poder, Paulo mandava prender, mandava soltar. Né? Eu acho que foi o momento em que ele se sentiu do zero, não tinha nada, estava lá jogado, tinha que depender da pessoa para comer, para andar, para se vestir, para tudo, né? E eu acho que nesse momento que ele foi lá para baixo, é que ele começou a enxergar outras situações, né? E através da própria fé, isso ele acha que ele houve essa vida de mudança. Sim, no início, como ele agia, conforme os princípios judaicos da época, ele também se achava um predestinado. E achava que, aliás, os judeus, eles se achavam os predestinados, se achavam o povo escolhido. Isso vem desde a época da terra prometida, lá de Abraão, gente. Aí os caras saíram da terra para ir atrás de alimento, na época da crise de alimento, foram para o Egito, foram escravizados, voltaram. Muito tempo depois, tinha alguém na terra deles, eles achavam que tinha que entrar lá e tirar as pessoas da terra. É a briga que nós temos até hoje. É uma terra que não tem como dividir. A verdade é essa. Mas o Paulo convertido, ele dizia o quê sobre a predestinação? Ou não existe, ou melhor ainda, todos somos predestinados. Ah, mas teve Jesus, teve Moisés, teve Kardec, teve Chico Xavier, teve Gandhi. Não é que eles foram predestinados, eles foram espíritos missionários, gente. Espíritos que aqui encarnaram para nos trazer alguma coisa, para nos ensinar. Foram tão predestinados quanto nós, só que o papel deles foi um, e o nosso papel é outro. Foram pessoas que praticamente não tiveram família, o compromisso deles, o propósito deles era diferente do nosso. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam para si mesmo só no final
da aula. Não agora, tá? Nós realmente nos achamos predestinados? Nos achamos capazes de realizar coisas boas? Não respondam agora. Para introduzir a nossa aula de hoje, eu vou trazer uma história de um atleta. Ele era um saltador de altura, aqueles atletas que vêm, eles saltam, né? Tem o sarrafo e o cara pula, mas não com vara, tá? Aqueles que pulam, caem de costa lá e tal. Salto em altura. E esse atleta era muito bom. Ele ganhava todas as competições onde o campeão olímpico não participava. E ficava sempre em segundo lugar nas competições que o campeão olímpico participava. Ou seja, jamais ele havia vencido o campeão olímpico. E certa vez estavam eles lá em mais uma competição acirrada. E a coisa chegou num ponto que o sarrafo vai pulando, vai subindo, e eles vão pulando. Quem derruba já vai saindo. Se ninguém passar, só o que passou ganha. E chegou num ponto, numa altura, que só o campeão olímpico conseguiu saltar. Uma altura que esse atleta que eu havia dito para vocês jamais tinha conseguido saltar. Aquela altura. E chegou o momento dele fazer o salto. Era o último a saltar. E ele vai lá para o início da pista, ele está se preparando, aí o treinador dele, porque o treinador não pode chegar perto do atleta, diferente de um jogador de futebol, né? O treinador chegou perto ali, o mais perto que conseguiu da pista ali na cerca e gritou para ele: atira o coração por cima do sarrafo que o corpo vai junto. E ele pensou naquilo firmemente, ele acreditou naquelas palavras e ele partiu em velocidade, deu um impulso, os músculos enrijecidos, aí ele correu. E realmente ele sentiu como se ele tivesse atirado o coração por cima do sarrafo. E ele passa, deu uma leve encostada no sarrafo ali, não o suficiente para derrubar o sarrafo. E ele conseguiu fazer o salto. Sobraram só os dois. O campeão olímpico e ele. Os outros todos derrubaram o sarrafo nessa altura, porque era uma altura muito difícil de se passar. Mas nesse tipo de competição tem que ter o desempate. Tem que saltar de novo para ver se os dois conseguem saltar. E foi lá o campeão, correu, tal, bateu com o calcanhar no sarrafo e derrubou o sarrafo. Só sobrou esse nosso amigo. O técnico correu até a beira da pista lá e da arquibancada mesmo, ele gritou de novo: joga de novo o coração por cima do sarrafo que o corpo vai junto. E ele novamente acreditou naquelas palavras, ele interiorizou aquilo, né? E ele partiu com toda a velocidade possível, saltou, e dessa vez o calcanhar dele nem triscou no sarrafo, ele passou com uma certa folga por cima do sarrafo. Pela primeira vez, ele havia ganho uma competição em que o campeão olímpico estivesse presente. E dali para frente, a coisa ficou parelha. Um ganhava uma, outro ganhava outra. Ele chegou no mesmo nível de qualidade e de desempenho que o campeão olímpico, porque ele já tinha aquilo. Faltava o quê? Acreditar. Jogar o coração por cima. E talvez essa história tenha muito a ver com muitos de nós aqui. Talvez até com todos nós. Quantos momentos nós nos achamos incapazes para realizar alguma coisa? Quantas vezes nós nos comparamos com o outro, medimos a nossa vida com a régua do outro, e aí vem o grande perigo da comparação, né? Normalmente na comparação nós nos achamos sempre pior do que o outro que estamos nos comparando.
E por conta disso, muitas vezes nós não jogamos o nosso coração por cima do sarrafo e não vamos com convicção para realizar o que nós estamos preparados já para realizar. Então essa aula hoje ela vem nos convidar para isso. Como nós desenvolvemos isso, gente? Nos pequenos detalhes. Como é que nós vamos fazer reforma íntima? Apagar a luz para dormir de noite, acordar de manhã transformados com a reforma íntima feita? Não. Quando nós vamos, sempre brinco com isso, né? Martelar o dedo e falar obrigado, Senhor. Talvez nunca. Talvez nunca. Mas se nós olharmos na nossa trajetória, se prestarmos atenção no que nós já fizemos até hoje na nossa vida, principalmente nesse momento que estamos agora, muita coisa já mudou. Vamos falar aqui da escola, do primeiro dia que chegamos no curso básico até hoje. Mudou muita coisa ou não? Mas nós queremos o quê, né? Coisas rápidas. Que as pessoas em casa falam, como você está transformado, né? Quando eu fiz a escola, demorou uns 3 meses para a família me falar alguma coisa. Falei, e aí, quando é que vai começar a melhorar? Né? Porque também para as pessoas é muito fácil, então, não sei o que elas pensam que é, né? Então hoje nós vamos falar muito da questão dos detalhes. Tem um provérbio oriental que ele fala o seguinte: as pedras que te derrubam não são as grandes, porque as grandes pedras você enxerga e desvia delas, as que te derrubam são as pequenas. Né? Quem nunca levou um tombo ou um tropicão na vida por tropeçar numa pedrinha desse tamanho assim? Talvez nós todos. Nós vamos fazer uma atividade aqui na nossa aula hoje para ver o quanto realmente nós estamos prestando atenção nos detalhes da nossa vida. E eu vou começar com uma coisa simples. Quem aqui gosta de viajar? Acho que todo mundo, né? Vamos falar de uma viagem rodoviária, seja de carro, seja você dirigindo, você como passageiro, seja no ônibus, né? O que mantém a ordem numa estrada? Ou mesmo no trânsito aqui, mas vamos falar da estrada, vamos falar de viagem, porque o trânsito interno é muito estresse. O que mantém a ordem numa estrada? Limite de velocidade, pode ultrapassar, não pode, mão para cá, mão para lá, tem alguma coisa, tem um mecanismo que mantém essa ordem. O que é? Regras ou... São regras, mas como essas regras são expostas para nós durante uma viagem? As placas de sinalização. Então eu quero fazer um teste aqui agora de o quanto a gente presta atenção nas coisas comuns que acontecem na nossa vida. Eu quero que vocês desenhem, não precisa ser bonito não, gente, até porque esse também não está cortado redondinho, né? Eu quero que vocês desenhem uma placa de trânsito que vocês conheçam. Qualquer uma. Alguém aqui precisa de caneta ou de lápis? Eu trouxe aqui. Não? Então. Gente, vai passando aí para cada um ir tirando o seu. Tira um e vai passando, por favor. Quer a caneta? Mas tem aqui também, ó. Opa. Já pegou, hein? Mais também? Para vocês também. Faltou placa? Tá sobrando? Onde que estão as que estão sobrando aqui, gente? Ah, estranhei. Eu fiz placa a mais.
Muito obrigada. 600? 80? Eu vou fazer a minha aqui também. Se vocês prometerem não rir da minha placa. Opa, você quer o quê? Caneta ou placa? Não. Opa, isso é... Fizeram? Estão fazendo? Placa de estrada, placa de trânsito. São todas placas de trânsito. É. Não necessariamente precisa ser uma placa de estrada. Eu quero ver o quanto presta atenção na placa de sinalização. Vai. Você fez a mesma que eu, hein? Alguém ainda falta terminar? Não? Eu. Todos fizeram? Tá. Podemos falar sobre as nossas placas, gente? Podemos? Vamos ver a placa do Daniel aqui, gente. Não vamos, quem desenhou placa não ri da placa do outro. Vamos combinar isso, certo? Até porque a dele não está das piores. Né? Tá? O que quer dizer essa placa, Daniel? Tá, uma bifurcação para escolher um caminho. Muito bem. Mas vocês não acham que nós vamos falar sobre placa de trânsito, acho? Não. Eu gostaria que você trouxesse para nós agora o que essa placa diz no seu momento, na sua vida hoje, dentro da escola ou no seu dia a dia. A gente está todo momento tomando decisão. Oi? A gente está todo momento tomando decisão. Toda hora está pensando. E você não pensar em não tomar uma decisão também. O Daniel falou aqui, gente. Tem responsabilidade pela sua decisão, independente de você tomar. Ele falou que a todo momento nós estamos tomando decisão. Se não a todo momento, várias vezes, talvez até no mesmo dia. Né? Nos sentimos nesse entroncamento aqui, para que lado nós vamos. E que seremos responsáveis pelas decisões que tomarmos. Alguém mais colocou essa placa? Não? Então peraí, a Aparecida nós vamos já já. Nós já vamos já já na Aparecida. Como nós agimos nesse momento de tomar decisão, gente? Vocês acreditam, nós acreditamos que na nossa vida nós tomamos decisões mais corretas ou menos corretas? Aqui na placa só fala que tem a bifurcação, não fala o que vai encontrar ali. Eu acho que na vida, em tudo que a gente faz, né, o segredo está na tomada de decisões. Né? A tomada de decisões, você pode pensar assim, eu tenho uma pedra, eu posso pular ela, se ela for muito alta, eu posso quebrar, né? Posso demorar mais tempo para chegar lá, ou posso dar a volta e chegar mais tempo menor, mas poderia chegar lá. Então, eu acho que o segredo do sucesso para tudo que a gente faz está em a gente, antes de fazer o primeiro passo, a gente analisar o caminho que a gente deve tomar na tomada de decisões. Pensar que existem vários caminhos para a gente chegar naquele objetivo. Mas o importante é a gente pensar, analisar para ver qual o caminho melhor para que a gente chegue no objetivo final. E como nós podemos chegar nessa conclusão?
qual é o melhor caminho. Vamos pensar, vamos analisar, mas nós vamos buscar subsídio, nós vamos buscar recursos aonde para chegar nessa conclusão? Na nossa experiência, nosso conhecimento. Da nossa experiência, sim, na verdade nós temos um primeiro impulso, né? Eu quero ir para a esquerda. É baseado na minha experiência. Mas talvez ir para a esquerda não é o melhor caminho. Como é que nós podemos fazer essa avaliação ou reavaliação do caminho a ser tomado? Talvez eu já fui para a esquerda e me dei mal. Parar e pensar, analisar direitinho o objetivo, o caminho que você deve achar melhor. E normalmente, mesmo que você erre, não tem problema, porque na verdade você tem a chance de fazer novamente uma outra alternativa. E é isso que faz com que as coisas, o perigo está em a gente não fazer, a gente dar o passo para trás. Eu tenho que fazer aquilo e acabo errando e acabo deixando para lá. Interessante, hein? As pessoas pensam assim. Interessante isso. Olha que colocação interessante aqui. Segundo o que está dizendo o Wagner aqui, é preferível fazer e não dar certo do que não sequer tentar fazer. Concordamos com isso? É? Depende do quê? Qual é o problema, qual é o caminho, tem muita diferença. Se for movido, você tá bom. Discordo um pouquinho do Wagner. Não é bem, você discorda um pouquinho do Wagner. Porque dependendo da história pessoal, às vezes ela não se deu mal tanto que arriscar de novo pode. É. Faz paralisando. Vamos situar um pouco a coisa, vamos fechar um pouco. Está muito aberto, vamos fechar um pouco, né? É interessante o que o Silvano, porque eu li ali e falei, nossa, Louis Vuitton, já ouvi esse nome em algum lugar. Falei, Louis Vuitton na aula aqui, que prazer, cara. Né? É interessante o que ele colocou. Tem decisões que se nós tomarmos, nós podemos perder nossa vida ali na hora. Né? Tem que se levar em conta o tipo de decisão que nós vamos tomar. Tá? Se você vai tomar uma decisão de se arriscar a entrar numa rua escura, arriscar a entrar num local onde você sabe que a chance de você ser baleado, coisa e tal, é muito grande. Se você tomar a decisão de pegar o seu carro e andar a 160 por hora numa estrada, ou 180, não dá para dizer depois que foi acidente. Tá? Então, livre-arbítrio? Entra sempre o livre-arbítrio, gente. Sempre. Eu teria que aplicar. Na legislação eu aplicaria os porquês, né? Os 3 porquês, dos como. Mas na vida pessoal, vem experiência, mas também vem um pouco da espiritualidade. Eu teria que fazer isso com o meu mentor. Qual é o melhor caminho que eu tenho? Pedir uma orientação. Chico falava isso, não sei se era Chico, se era Divaldo. Eles pediram para o Divaldo tá ruim. Tá ruimzinho. Vibrações do Divaldo. Quem que está com a vibração no final? Fala do Divaldo também. Divaldo fala para você sempre pedir para o teu mentor e no final você tentar observar a resposta, porque a resposta vai vir. Então, eu acho que uma decisão dessa eu pediria essa intuição. Muitas vezes falam para você não acredita na intuição, né? Então, Evandro, talvez essa resposta é a primeira que chegou. Talvez nós não gostamos muito dela. Por isso que às vezes a gente tá relutando. Às vezes chega e não escuta. Eu passei por uma situação, eu falo hoje que alguém avisou e eu não escutei. Eu sofri um acidente porque eu não escutei. Porque as meninas, eu estava numa festa e ela falava assim, não vai embora com ela, vai embora com nós, deixa seu carro e amanhã você vem buscar. Eu falei, não, imagina, eu vou largar meu carro aqui no meio do nada, isso o quê? Mas não foram uma, foram várias pessoas. Não, vamos embora tudo junto. Tanto que eu falei, não, a menina tá comigo, eu tenho que deixar ela em casa. Deixei a menina em casa e ali na radial o carro apareceu do nada. O carro eu lembro até hoje. É assim, gente, muitos momentos da nossa vida, eu falo por mim, tá? Quem fala aqui na frente fala primeiro por si próprio, pela sua própria dificuldade. Eu já tomei muitas decisões que no fim eu sabia no que ia dar. E como se fala hoje, ia dar ruim.
Mas naquele momento eu queria tomar aquela decisão. Né? Eu queria tomar a decisão. Mas tinha uma voz que insistia para mim, para não tomar aquela decisão. Essa já é a voz do mentor ali. Mas eu escolhi qual decisão? A intuição que ele estava me passando ou aquilo que eu estava com vontade de fazer? Aquilo que eu estava com vontade de fazer. Conclusão, como se fala, deu ruim. Tanto que eu, no meu silêncio, falei para ele, se quiser me chamar de burro, fica à vontade, porque você avisou. Muitas vezes a gente também escolhe sabendo que já vai dar errado. Então sempre vem. Se tiver na dúvida, para qualquer situação, analisa se tiver oportunidade disso, né? Porque às vezes nós temos que tomar a decisão ali, de imediato ali. Mas se tiver a oportunidade, analisa primeiro, conversa com outras pessoas, pergunta. Você vai lá para o Rio de Janeiro, como ele falou, de repente não se mete aí dirigindo para lá. Né? Pega alguém que seja de lá, porque o cara já sabe onde ele pode entrar, onde ele não pode, gente. Eu fui uma vez para o Rio de Janeiro na Páscoa, não tive problema nenhum. Por quê? Porque fomos de avião, descemos lá, fomos para o hotel, lá indicaram um taxista lá, que era de confiança deles, que fazia o tour e tal, e o cara foi me falando, falou, aqui, se um dia você vier de carro, nunca entre para cá. Nunca entre para cá, que onde nós estamos indo você não vai ter problema nenhum. E não tivemos. É uma decisão. Se nós não temos competência para fazer alguma coisa, se nós não estamos preparados para fazer alguma coisa, precisamos nos preparar primeiro. Mas não nos escravizar, gente. Essa que é a questão. É interessante o que ele falou ali. Vamos falar, por exemplo, aqui de falar em público. Vocês sabiam que, eu até falei isso outro dia no curso de expositor, de facilitador. Um jornal britânico fez uma pesquisa, há anos atrás, acho que em 2013, sobre as coisas que as pessoas tinham mais medo na vida. Sabe quais foram as principais? 10% medo da morte. Eu achei que seria a primeira. Não foi. Foi a terceira. 10%. 22% das pessoas tinham medo de ficar na miséria. 22%. 41% das pessoas, disparado em primeiro lugar, era o medo de falar em público. E quando eu falo medo aqui, não é de você preferir não falar. Se tiver meu amigo lá que quer falar, eu deixo ele falar, tá tudo bem, não é esse medo. Eu falo da glossofobia. O que é a glossofobia? Glosso, né? Vem do grego lá, palavras. Fobia vem de pavor, de medo. Tem pessoas que secam a boca, que aceleram o coração, que o cara passa a gaguejar quando ele vem falar em público. Então, se alguém te convidar para falar em público, você deve ir ou não deve ir? Eu falo para vocês o seguinte, em primeiro lugar, desenvolva habilidade para fazer isso. O segredo é desenvolver habilidade, é estar bem preparado. Se você vai falar, me chamam muitas vezes para dar aulas, que eu não me sinto preparado para dar, eu agradeço, falo, desculpa, mas eu não sou bom para dar essa aula, não vou. Não vou. Se eu me preparar melhor, já teve aula que eu me preparei melhor e depois aceitei o convite. Mas desenvolva habilidades. O que nós estamos fazendo aqui na escola de aprendizes, gente? Desenvolvendo habilidades morais, habilidades interiores, ou melhorando aquelas que nós já temos. Às vezes a pessoa fala, eu não sei falar em público. Você já falou em público? Não, nunca. Como é que sabe que não consegue falar? São aquelas benditas crenças, né? Que a gente traz. Eu tenho uma amiga que ela não consegue falar em público, porque quando ela tinha 7 anos de idade, ela foi falar na escola e os colegas riram dela. E ela saiu correndo da sala. Hoje ela tem quase 60 anos
e não consegue falar em público. Já tentamos levar ela para os cursos de facilitador, de expositor, vai quase até o fim, no fim desiste. Se é a situação de algum de nós, eu não falo só de falar em público, se tem alguma coisa que nós colocamos assim como um obstáculo intransponível na nossa vida, e às vezes tem, vamos desenvolver a habilidade para enfrentar aquilo. Porque se a vida inteira nós ficarmos desistindo, como falou Wagner, nós vamos ser perseguidos, sabe o quê? Pela dúvida. A dúvida mata, gente. Aquela dúvida que vai falar, tá vendo? Se você tivesse feito a apresentação lá naquela reunião da empresa, você teria sido promovido, você era o cara que mais sabia daquele assunto, você ensinou tudo pro cara que teve coragem de ir lá falar, e ele ficou com o lugar que era seu. Nessa parte de comunicação, eu falo para vocês, se você não falar, alguém vai falar por você. Sempre. E esse que falar por você, normalmente vai ficar com o lugar que seria seu. Então nós vamos ser passageiros da vida até quando? Quando nós vamos assumir ali o controle, o volante? Ah, mas e se eu fizer, por exemplo, uma apresentação em público e eu for mal? Não vai preso, não morre, não vai ser vaiado. Talvez até seja, mas é muito difícil, né? Não vi alguém ser até hoje, gente. Já vi o cara terminar com 5 pessoas só dentro da sala, 25 ter ido embora. Eu conheço um dos maiores palestrantes que eu acho no campo da inteligência emocional, e eu já vi ele contar a história dele, que a primeira palestra dele, quando ele não tinha habilidade para isso, tinha 25 pessoas na sala. Ele terminou com 5. As pessoas pediam para ir no banheiro e não voltavam. Ele falou, não vou mais fazer isso. Aí alguém chegou para ele e falou, não, você serve para isso, falta desenvolver habilidade. Você ficou numa morosidade lá que os caras não aguentaram ouvir você uma hora. Então se prepare para aquilo que você ainda não está enfrentando, mas enfrente. E qual é o maior enfrentamento que nós temos, gente? É com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Nós nos culpamos quando escolhemos o caminho errado, né? Para que serve a escola de aprendizes? Não é para pegar uma placa dessa aqui e falar, ó, você estragou sua vida porque você escolheu isso aqui, ó. Porque era isso que você tinha que escolher. Só que você não tinha uma bola de cristal para fazer essa escolha. Fizemos a melhor escolha que nós conseguimos fazer naquele momento, gente. A escola de aprendizes, ela existe para quê? Para pegar a placa e falar, olha, a vida está te dando a mesma oportunidade de escolha. Né? O que você pode fazer dessa vez para fazer a escolha certa? De repente, analisar uma situação, pedir ajuda para a espiritualidade, se preparar para assumir aquele desafio. Profissionalmente não tem muito aquela história do cara que vira chefe e não estava preparado para virar e perde o emprego? Porque daí ele não volta mais para ser um funcionário comum também, porque ele tinha assumido a chefia. Nós precisamos nos preparar para os desafios que nós vamos assumir. A escola nos convida a isso. Aí que entra a história da predestinação, gente. Todos nós somos. Ah, alguém nasceu com o dom de falar em público? Não. Não nasce. Talvez o cara tenha um perfil mais expansivo que ajuda. Eu, quando eu era criança, e até uns 14, 15 anos, eu era chamado pelo meu pai e minha mãe, mais pelo meu pai, até que era duro nesse sentido, de bicho do mato. Por quê? Porque eu ia numa festa e eu já chegava lá desesperado, nervoso, porque eu sabia que eu ia ter que cumprimentar pessoas que eu não conhecia. Não era conversar com as pessoas, era cumprimentar, gente. Como é que a coisa mudou? Porque com 17 anos eu fui para um trabalho que eu tinha que conversar com jovens quase da minha idade todos os dias. E eu aprendi da maneira mais difícil possível, tomando porrada. Aprendendo, isso você não pode falar, assim você tem que ser não sei o quê. Vocês estão numa escola que te dá clareza para buscar, mesmo fora daqui. Né? Porque existe aquele livro, a gente lê aquele livro, né? A Vida Além da Morte, não é isso?
Tem aquele outro livro, não sei se vocês já leram, que se chama Vida Além do Centro. Né? Porque ser bom aqui dentro é muito fácil. Fazer caridade com data e hora marcada é fácil. É fácil. Todo mundo está com o mesmo propósito. Né? Mas levar Jesus lá para o nosso dia a dia, ser um discípulo de Jesus na vida, não é tão simples, gente. Não é tão simples. Aquele cara que te dá uma fechada de manhã, né? E você na tua bondade fala, seu filho de Deus, né? Vai tomar cuidado para não se machucar, meu irmão. Né? Vai ser feliz. Hoje a gente, na escola, a gente já pensa assim, né? Mas antigamente a gente falava aquelas coisas em aramaico para os caras, não é? A escola, ela vai nos dando subsídios, não é para se transformar numa outra pessoa, gente. Essa história de passar do homem velho para o homem novo, não é que você vai engolir uma pessoa nova. Você vai buscar dentro de você mesmo o melhor que você já tem. Nós temos uma ferramenta poderosa na escola para a gente registrar esse nosso esforço de transformação. Que talvez muitos não gostem. Que ferramenta é essa? Caderneta pessoal, gente. Por que que às vezes é desconfortável escrever? Pode ser porque a pessoa não tem hábito de escrever. Por exemplo, minha mãe, se fizesse uma escola de aprendizes, ela ia ter que ditar para eu escrever para ela. Minha mãe gostava muito de falar, mas era um sofrimento para ela escrever. Mas na maioria das vezes não é isso, gente. É que nós nos olhamos e é difícil se olhar. Já falei isso uma vez aqui, faço de novo o convite. Quando se olharem no espelho, quando se olhar na tela do celular, não olha mais só para arrumar o cabelo, para arrumar a gola, para passar batom. Olha para si mesmo, contempla aquilo que você é já hoje. Fala, como eu sou uma pessoa bonita, eu não falo só da beleza física, gente. Né? Eu não falo só da beleza física. Como eu sou uma pessoa bonita, quanta coisa eu já fiz na minha vida até hoje. Porque nós sempre falamos do que deixamos de fazer, né? A gente nunca fala do que fez. É igual a história da felicidade. Nunca achamos porque ela está sempre onde a gente não está. Colocamos a felicidade num lugar onde nós sempre achamos que não vamos estar. E a escola, ela vem nos trazer para isso. Para quê? Para nos momentos de tomar essa decisão, no entroncamento, tomar a decisão, fazer tudo possível para que ela seja melhor, mesmo que no meio do caminho descubra que não é, tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. E se não der por algum motivo, numa outra vez que estiver na mesma situação, não faça o mesmo caminho. Chegue no mesmo lugar por outro itinerário. A ideia não é mudar o objetivo, que é a reforma íntima. A ideia é o que é? Mudar, talvez, os recursos que a gente está usando para chegar nele. Porque errar é humano, a gente ouve muito disso, né? Mas sabe o que é mais humano do que errar? Corrigir erros. E a escola, ela vai nos ajudar isso, de corrigir erros, gente. Então, pega a caderneta, não é porque a Cássia está pedindo, eu sei que a Cássia não pega no pé para vocês escreverem na caderneta. Não vai pegar no pé. Mas agora falando sério, não escreva na caderneta por causa da Cássia, gente. Não escreva na caderneta por causa do mentor. O mentor já conhece você. O mentor que precisa ler caderneta, descarta que é charlatão. Espírito não precisa de caderneta para conhecer. Só olhar dentro de nós e o cara vai ver o que nós somos. Né? Espiritualidade conhece a gente, é aquela história. Não dá para entrar no elevador, soltar um pum e fingir que é o outro. Não. Perante a espiritualidade, não. Eles vão saber que fomos nós. Eles nos conhecem profundamente. Tá? Então, começa na caderneta. Escrever também as coisas boas que a gente faz. Não é um instrumento de auto-martírio, gente. Mas sempre aquilo, ó. Ah, eu saí com meu filho, tal, foi um dia muito feliz, tal. Legal, isso eu devo escrever isso na caderneta? Posso?
deve escrever. Mas não escreva só isso. Qual foi o sentimento disso? Fiquei muito feliz porque nós pudemos ter um diálogo que não estávamos tendo, tal. Faz uma proposta para isso. Preciso marcar mais encontros desses com meu filho, em locais que ele gosta, para a gente poder se aproximar, trocar ideias. Caderneta, gente, não precisa ser massacre, não. Não é pegar a caderneta e só em você mesmo, porque aí fica mais difícil de usar. E coloque aquilo que precisa ser melhorado, faça um plano para aquilo, põe a proposta. Eu escrevi na minha caderneta há muito tempo assim: eu sou impaciente. Eu sou impaciente. Até que um dia, o mentor mandou uma mensagem para mim, falou: olha, nós já sabemos que você é impaciente, já sabíamos antes de você escrever na sua caderneta, mas o que você vai fazer para mudar isso? Aí eu perguntei para minha dirigente, eu falei: eu não sei o que eu tenho que fazer. Ela falou: sabe o que você faz no começo, quando você não sabe o que é? Escreve lá: eu preciso deixar de ser impaciente. É um início de proposta, eu já estou dando abertura para mudar aquilo. Nós falamos muito assim: eu não consigo falar em público. Acrescente no final da frase: ainda, por enquanto. Vai dizendo para o seu cérebro que você vai desenvolver habilidade para isso. Nunca deixa um ponto final de limitação. Sempre deixa um espaço para o crescimento. Vamos para mais uma placa aí, gente. Essa aqui, hein? Essa vai dar polêmica, hein? Ou não vai? Né? O que quer dizer essa placa? Hilda. Na minha vida hoje, eu já venho, esse processo já começou antes daqui. Né? A escola só foi um adendo porque não deu tempo de fazer, não foi o período de fazer, foi agora. Tá. Mas de eu mesma puxar meus freios de mão e me permitir não fazer o que eu não quero, ou não só agradar os outros, assim, a fazer o que eu quero dizer. Então, estacionar nos meus desejos, nas minhas vontades, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Nesse sentido aí. Interessante isso, né? Porque mais alguém fez essa placa? E aí? O que essa placa fala para você na sua vida? Na hora que você mandou a gente desenhar, você não falou que a gente Se eu falasse, talvez a gente escrevesse as mais fáceis, né? Mas eu acho que é um momento, para mim, eu acho que esse momento agora é ficar estacionada mesmo. Eu li o livro do Paulo Tarso, tanto que vocês que vêm aí na frente falam para a gente ler, né? E eu estava percebendo na trajetória dele, não querendo me comparar com o longo dele, né? Muito longo, mas ele teve um período de pausa, assim, grande na vida dele, né? Entre uma coisa e outra. E era muito bom lá com Moisés, depois até ele ficar muito bom com Jesus, demorou um tempão. Eu acredito que sim. Tem. Entre uma coisa e outra. Na verdade, no livro, eles falam para ele desacelerar, porque ainda não era o momento, que ele tinha que se preparar para que... Interessante isso, né? Tem uma outra... Quem que está sentado aqui? De quem é essa placa aqui? Não, é ele que ficou 2 anos. Evandro. Olha que interessante, hein? E agora, o que fala essa placa aqui? Ele aí, acho que ele é desacelerado. Não, mas o que diz essa placa? Proibido estacionar. Proibido estacionar. E ali está dizendo que é permitido estacionar. E aí entra o que, gente? A bifurcação. A escolha. Tudo é me permitido. Tudo é uma escolha. Eu não diria que aqui fosse exatamente estacionar. Tá? Na minha visão, não é um estacionamento. Estacionar de estagnar, de parar. Mas tem momentos que a gente tem que tirar um pouco o pé. Você está numa estrada, você está chegando numa curva, você está vendo que você não tem visão naquela curva. Você não sabe exatamente como ela é, coisa e tal, você não está olhando no GPS ali.
Diminui a velocidade. Que nem a Patrícia falou, estacionar, para dar uma olhadinha nas áreas. Entra com mais segurança. Quer dizer o quê? Que em termos de reforma íntima, não adianta ter pressa. Exatamente isso aqui. Deus o livre, o que é isso, Cássia? Isso é não fala assim da minha. Você falou que não era para mim. Vamos lá, gente. Por amizade, nós vamos dizer que isso aqui é curva acentuada à esquerda. Não, Não era barriga de desenho, sabe? não era para rir, mas Ela não dirige. Ela não dirige, é por isso. se dirigir igual desenha, seria uma grande motorista, né? Uma grande dirigente, né? Esse é outro ensinamento, gente. Curva acentuada. Tem momentos na vida que surgem as curvas acentuadas para a gente. Né? Não tem momentos que ficam mais desafiadores? Tem. E momentos que você precisa estar mais atento naquele momento. E tem aqueles momentos em que tudo está muito bem. Ah, beleza, eu gosto da minha vida quando tudo está muito bem. É onde nós menos evoluímos, gente. Quando tudo está muito bem, ou nós achamos que está, quase que nem rezar, a gente reza para agradecer. Aí começa a ter problema, você já começa a rezar para pedir, né? A coisa vai mudando. E aí muitos conseguem falar assim, puxa, que sorte que eu tive. Nem muito obrigado, talvez a gente fale para o plano espiritual, não é? Mas interessante isso aqui. Tem momentos... o que nós podemos fundir dessas duas placas aqui e realmente colocá-las dentro da escola de aprendiz, porque se ela soubesse para que era, ela não ia pôr exatamente estacionar. Né? Talvez pudesse até colocar ali o pare, né? Porque tem momentos que a gente tem que parar. Ah, muito bem, Júnior. Então aproveita e já fala você sobre o seu pare. Na verdade, você falou exatamente a frase que eu estava pensando, que é um momento de talvez tomar um fôlego e tomar mais cuidado com esse Muito bem. Tem momentos que a gente precisa parar. Por quê? Porque viver sempre acelerado não é bom. Seja no que for. Tem momentos que tem que parar. Para, reflete, muda se precisar mudar, melhora o que precisar melhorar, dentro do seu ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é o tempo de cada um. Não adianta eu ditar normas para vocês do meu ritmo. Não vai funcionar para você. O seu ritmo pode ser muito mais acelerado que o meu. Pode ser muito mais lento. Aquela história de pessoas, isso tem muito no relacionamento, dentro da família, né? Você é muito mole, você é sempre mole, você não sei o quê. A gente vai incutindo na cabeça, às vezes, do filho, que o filho é mole. Com 4, 5 anos, você vai dizendo para o seu filho, você é mole, você é mole, você é mole. Ele desenvolve aquela crença que ele é mole. Então, ele vai crescer achando que ele é mole. Então, quando ele precisar ter a vivacidade para alguma coisa, ele não vai responder, porque você já incutiu no cérebro dele que ele é daquele jeito. Cuidado com essas crenças, gente, aquelas verdades que não são verdades. Tudo vai para o princípio. Eu posso tudo, porém nem tudo me convém. Sim. Você pode parar, você quer. Você pode mudar seus hábitos. Você pode estacionar dentro do centro espírita. Sim. Você pode não parar dentro do bar. Sim. Então, tudo é permitido. Agora, nem tudo me convém. É a placa do nosso amigo aqui. Não só a placa, mas todas as placas. Não é? Você pode tudo. Se aquilo te convém, é a questão, gente. Eu posso? Agora, cuidado, gente. A questão, às vezes, é lógico que o lugar onde você está influi muito. Mas mais importante do que o lugar é o seu propósito. São os seus princípios, os seus valores. Valores não se negociam. Fala, Wagner. Eu queria te dizer que nas tomadas, nas situações que a gente vive, né, o mais forte é a educação que nós tivemos dos nossos pais.
Então, quer dizer, isso pesa muito na vida de cada ser humano, né? Então, aquilo que a gente aprendeu com nossos pais, com os nossos tutores, né, que podem ser tutores, aquilo é que faz com que a gente siga um caminho e analise as coisas de uma forma diferente. Com a educação e essa parte que é dos nossos pais, é muito forte na nossa vida. Isso é a base, mas tem algumas pessoas que não tiveram essa base familiar. O meio onde ele é criado. Né? Tem algumas pessoas que não tiveram essa base familiar e conseguem ter um equilíbrio na vida. E tem pessoas que tiveram essa base familiar e não conseguem ter. Porque é o que o Evandro falou. É o livre-arbítrio. A questão não é propriamente onde você está ou onde você vai. É quem você é. Porque, por exemplo, uma mosca, ela pode achar uma ferida até num corpo saudável. Um machucadinho seu, ela vai lá e... E uma abelha, ela acha uma flor até num pântano. Então, o que você está buscando na sua vida? O que nós estamos buscando na nossa vida? A escola está nos ajudando nessa busca. De dar uma clareza, mas é o livre-arbítrio, gente. E aí a gente erra. A gente erra. Fiz uma coisa errada lá, sentia energia do mentor intuindo para não fazer, fiz tal, quebrei a cara ali e tal. Com que cara eu vou voltar na escola na quarta-feira agora, depois de eu ter feito isso? Aí vem aquelas ideias, né? O que adianta você estar indo no centro? O que adianta estar indo na escola se você está fazendo a mesma coisa de novo? Cuidado com essa voz, gente. Tá? Não se deixe trapacear por isso. O que tem que falar para a voz? Falou, eu estou indo na escola, porque lá eu aprendi que mesmo que eu caia, eu não vou perder a vontade de levantar. E eu vou lá porque eu quero me levantar de novo. Então não importa quantas vezes nós vamos tropeçar ou cair. Importa a quantidade de vezes que nós não desistiremos de quem? Da escola? Não, desistir de você mesmo. A escola, ela fala diretamente no nosso ouvido, no nosso coração, melhor dizendo. Não desista jamais de você mesmo. Não desiste de você mesmo. Mas isso é um processo, gente. Comece a falar coisas boas sobre você. Presta atenção nas coisas que você fala sobre você mesmo na maioria das vezes. Você fala coisas boas ou você mesmo se critica? Pensou se eu ficasse o resto da vida dizendo que eu era um bicho do mato? Um dia eu tive que falar, o bicho do mato agora vai ter que se virar, negão, porque pegou fogo no mato aqui. E aí eu tive que me virar na marra. E aí depois que eu vi que falar era bom, hoje é difícil eu conseguir ficar quieto. Minha dificuldade hoje é mais ouvir. E talvez nós tenhamos potenciais dentro de nós que não precisa a água bater, eu não vou falar na bunda porque em escola de aprendiz não se fala essa palavra, né? A gente não ia falar isso numa escola de aprendiz, ainda mais gravando a aula. Mas não precisa a água bater no bumbum para você nadar para não morrer afogado, gente. Eu cheguei a contar para vocês aqui a história do milionário que tinha crocodilo em casa, ou não? Contei? Lembra da história? Que o cara nadou, na verdade todo mundo achou que ele tinha ido desafiar o crocodilo, ele tinha sido era empurrado para dentro da piscina. Até quando vai precisar vir uma dificuldade de nos empurrar para a gente nadar? Até quando nós vamos deixar de nadar para chegar do outro lado ali, acrescido de experiências? Tem um rio aqui. De um lado do rio tem a escassez. O que é escassez? Escassez é tudo que nos faz mal. Escassez que nos faz estacionar de verdade mesmo. Aquela de puxar o freio de mão e vai lá o CET e trava nossas rodas lá. Então você não vai conseguir sair mesmo do lugar. A escassez... O que foi, Rubens? Caiu aqui? Estava verdinho aí. Tá verdinho? Tá. Dá bem, na hora que ficar vermelho, vocês avisam que no 5 ele explode, né? Vai começar a pitar, eu saio correndo.
Do lado do rio tem a escassez, gente. O que é o lado da escassez? Da tristeza, da mágoa, do rancor, da baixa autoestima, da falta de capacidade que nós atribuímos a nós mesmos. E tem um lado da abundância. Se a gente pensa em abundância, pensa o quê, né? Dinheirão no bolso. Não é isso. Abundância na vida, de uma maneira geral, em todos os pilares da nossa vida, em todos os segmentos da nossa vida. Do lado da abundância está o quê? A alegria, o bem-estar, a saúde, a motivação, a autoconfiança, a autoestima. Ah, eu não tenho autoestima porque eu sou humilde. Não, gente, humildade não tem nada a ver com desvalorizar-se. Se a pessoa está se desvalorizando, ele não é humilde, ele está com baixa autoestima e precisa procurar urgentemente um profissional para ajudá-lo. Humildade é você saber que faz alguma coisa bem, mas você também valorizar o outro. Isso é humildade. Ah, eu faço isso aqui bem, mas o meu amigo lá faz tão bem quanto eu, talvez até melhor. Eu vou aprender com ele. Isso é humildade. Humildade é pegar o coração aqui, ó. Tá? Hoje ele tá aqui com o sonho de valsa, né? Nós vamos comer o sonho de valsa. Igual na vida, as experiências elas vão passando. Passa às vezes o momento de alegria, passa o nosso momento de conquista, de felicidade. E aí, nós vamos deixar o nosso coração vazio? O que nós precisamos fazer aqui? Colocar algo bom e prazeroso de novo. E como nós fazemos isso? É gostando de viver, é acreditando em tudo aquilo que é bom e que nos é oferecido. A escola nos oferece tanta coisa boa, gente. As ferramentas da escola, elas são fantásticas. Tem algumas que talvez a gente goste menos. Talvez a gente não goste nada. Vamos lá, vai. Talvez, gravando, vamos lá. Talvez a gente odeie aquela ferramenta. Pode ser. E está tudo bem, gente. O importante é utilizar, não porque é obrigado, é porque a escola é um conjunto de tudo, gente. É um conjunto do caderno de tema, da caderneta pessoal, da caravana, gente. Eu vi ela falar da caravana ali. Eu fui líder de caravana. Eu, na véspera de ir para a caravana, eu não dormi de medo. Não dormi de medo. Eu tinha pavor de ir na caravana. Ia começar no dia lá, eu falei, mas eu vou. O dirigente falou, vai lá ver o que é. Pelo menos vê primeiro se gosta, antes de falar que não. Eu fui. Nossa, eu voltei tão impressionado, é o que a Edmárcia falou ali. É uma coisa muito melhor do que eu achei que fosse, não é? A gente sai de lá renovado. Assim. Sai de lá renovado, quer dizer, você estragou o seu domingo? Não, você tornou o seu domingo muito melhor. Por quê? Tem gente que fala, a caravana é para a pessoa perder o orgulho. Gente, tem gente que vai lá e continua sendo orgulhoso e vai todo mês na caravana. Não é isso não. Tá? Não é isso não. Por que a caravana ela dá essa sensação de bem-estar para quem vai? Porque você está levando o Evangelho de Jesus de uma maneira muito democrática para pessoas que talvez nunca vão vir no centro. Para pessoas de outra religião, para pessoas de religião nenhuma. Talvez chegue um ponto que a pessoa não queira mais que você leve, mas você deixou ali. Elas agradecem, falam, não quero mais, já aconteceu, comigo aconteceu isso. O cara era um pastor, ele recebeu a gente umas 5 semanas, aí a família começou a pegar no pé dele, porque ele viu as mulheres de calça comprida e tal, ele falou, vocês não são evangélicas, né? Eu falei, fala a verdade, fala o que vocês são. Embora a gente não chegue lá com a carteirada do espírita, eu sou espírita, a religião mais evoluída do mundo. Porque tem espírita que acha isso, né? Eu tive uma dirigente no outro centro que ela falava assim, não é que nós somos espíritas porque nós somos hoje mais elevados do mundo, não. Talvez nós não servimos em nenhuma outra religião. E essa que hoje está nos acolhendo. Né? E é assim que funciona, gente. Tá? Leva o evangelho para as pessoas.
na caderneta você vai fazer um registro de você mesmo, dos seus esforços, gente. Quando eu fiz o curso de dirigente, demorava, na época lá, né, fiz em Perdizes, demorava umas 2 horas para você ter o resultado. É um exame espiritual que diz se você, né, se deve ser dirigente ou não. Não sei se hoje mudou algum outro meio de avaliação. Naquela época era só o exame espiritual. Hoje em dia só fica sabendo quanto o dirigente dá o resultado. Bom, lá a gente esperava lá. E também imagina que não ficava sabendo que já tinha feito exame. E aí o que eu fiz naquelas 2 horas? Eu li minha caderneta, minha primeira página até a última. Eu olhei minha caderneta, a primeira página, falei, puxa vida, que anotação ridícula. Que vergonha ter escrito uma coisa dessa aqui. Que vergonha, como é que eu escrevi isso? Mostrei para dirigente ainda, meu Deus. Mas naquele momento eu achava que era daquele jeito. Aí você vai vendo os seus esforços. Quanta coisa eu vi que mudou? Quanta coisa eu vi que não mudou? Quanta coisa eu vi que mudou para pior? É assim. Mas foi um processo muito interessante, gente. Muito interessante. Porque eu fui o quê? Me conhecendo novamente. Porque a verdade é que muitas vezes nós não conhecemos a gente mesmo. Por isso que às vezes as pessoas têm umas atitudes que ninguém espera. Tem cara que chega e fala para você, se eu for assaltado, eu vou ficar calmo, eu deixo levar tudo, porque é só bens materiais. E tem aquele outro que chega para você e fala, eu vou no pescoço do cara, porque eu não admito levar aquilo que é meu. Aí aquele que disse que ia ficar calmo, deu um mata-leão no ladrão, não morreu por sorte, aconteceu isso com um amigo meu. Sorte que ele pegou o cara de jeito ali. E aquele que disse que avançaria, que estava junto com ele, saiu correndo. Largou o cara lá se ralando com o ladrão no asfalto, saiu gritando. Numa rua escura que não tinha ninguém para ouvir o grito dele. Tanto que depois eles ficaram estremecidos lá, quando você me largou lá e tal. Por quê? Porque na verdade a gente não se conhece. Não se conhece. Então nós ainda vamos ter algumas atitudes que vão nos decepcionar, gente. Essa é a verdade. Mas não desista de si mesmo. Não desista. A escola tem muita coisa pela frente ainda, né, Cássia? Muita coisa legal, muita coisa boa para vocês. Fazer exame do ano para passar o terceiro. É? 7 meses. 7 meses para o segundo exame? Para fazer o exame para passar o terceiro. Ó, eu quando eu fui, vê como a espiritualidade é legal, né, gente? Eu quando eu fui fazer meu exame no fim da turma, para ingresso na FDJ, eu fazia um monte de trabalho, quase todos os dias. Aí eu fui ouvir primeiro na época, acho que hoje ainda é assim, você ouve a mensagem e lá você ouvia o resultado na hora, que agora marca-se um outro dia, sei lá. Mas enfim. Que o exame já foi feito, né? Então, mas enfim. Eu fui lá e minha mensagem começou assim, né? Você iniciou na escola, tal. Você como uma lâmpada que foi se acendendo. Eu falei, que beleza, né? Ele falou, mas de repente apagou. Não preciso nem dizer qual foi o resultado do meu exame, né, gente? Né? Ingressei na 3ª vez que eu fui só. Então, a espiritualidade, ela conhece a gente melhor do que nós, porque embora eu fizesse trabalho para os outros, qual foi a orientação que eu recebi ali? Eu fiquei pé da vida na hora, mas depois refletindo eu vi que é o que eu tinha que ouvir. Você está fazendo bastante coisa pelos outros, mas você não está fazendo nada por você. Transformar os outros é muito bom, mas a sua transformação está onde? Aí eu fiquei lá uns 15 dias meio com aquela cara de não gostei, mas depois comecei a agir, gente. E no exame espiritual acontece isso, né? Às vezes a gente toma uns puxãozinhos de orelha e tem gente que fica ofendida com os espíritos. Não é por falta de amor, gente. Não é por falta de amor. O amigo verdadeiro é aquele que chega para você e fala, a tica tá pendurada no nariz aí. Né? O amigo não verdadeiro é aquele que deixa só, sei lá, a tica anda para lá, anda para cá, ele não vai te avisar.
Né? Você fica pé da vida com o cara que te avisa disso. Mas Foi uma boa vista. ele foi o amigo verdadeiro. Às vezes o verdadeiro é aquele que chega para você e fala: ô Silvano, você está um pouco nervoso, cara, calma, o cara não quis te dizer isso e tal. A gente gosta disso? A gente não gosta. Nós queremos o cara que vem. Gostar? Ninguém gosta de ouvir não, gente. Se alguém aqui falar que gosta de ouvir não, desculpa, tá mentindo. Ninguém gosta. A gente gosta de ouvir sim, sempre. Né? Vamos lá no nosso tempo de adolescente, lá de conquista, tá? Quer namorar comigo? Não. Então não serve nem para ser meu amigo. Aí falava aquelas palavras em aramaico para as meninas depois que ia embora, não é? Por quê? Porque a gente gosta de ouvir o sim. Mas muitas vezes a melhor palavra que a vida pode dar pra gente é um não. Aí depois de tudo que nós conversamos aqui, eu sei que vocês foram refletindo, eu gostaria que cada um levasse essa sua placa para casa realmente. Escreva lá o que a placa disse no seu coração, não precisa entregar para ninguém. Escreva para você mesmo. O que essa placa fala para o seu coração? E pergunto para vocês, depois de tanto ouvirmos aqui, somos ou não somos também predestinados? Sim ou não? Sim, gente. Se nós acharmos que não somos, tem alguma coisa errada. Diga, meu amigo. Ah, mostra aí, deixa eu ver. Animais na pista, é isso? Leva a placa, mas não leva a camisa. Essa placa aqui de animais na pista, né, gente? Aí precisa ver se os animais são outras pessoas que entram em contato com a gente ou se somos nós, né? Tem que fazer essa análise. Porque às vezes o animal que está na pista é nós mesmos. Né? Eu posso falar a minha, rapidinho? Fale. Demorou para eu chegar numa conclusão, mas cheguei numa conclusão bem verdadeira. Que bom. Esses animais, eles, apesar dos homens quererem invadir o espaço deles, eles são teimosos. Sim. Então ali, então avisa o ser humano que ele continua ali, o ser humano não conseguiu tirar. E isso me traz a questão de liberdade. Depois que eu entrei na escola, eu aprendi a falar não. E eu me sinto mais livre. Não vai ser uma estrada que para mim está me incomodando, está me fazendo mal, que vai me impedir de viver o que eu tenho que viver. E eu acho que assim, o melhor de tudo não é falar não. A gente pode chegar uma hora e querer falar não vou, não quero, não isso, não aquilo. Mas é que eu consegui falar não, e eu encaro como não, que não é egoísta, não são não egoístas. Porque na escola eu aprendi que a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Sim. E esses nãos são meu autocuidado para que eu me reconheça, ao invés de ficar só fazendo o que os outros querem, fazendo o que os outros querem, eu me reconhecer e cuidar para poder cuidar dos outros. Muito bom. Excelente placa. Gente, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos e somos predestinados, hein?